Com 29 anos de estrada, o Jota Quest está de volta aos palcos. O nome da turnê, J25 de volta ao novo, propõe aos fãs, uma inédita viagem no tempo pela trajetória musical do grupo. Nesta semana, no podcast Arte Debater, nós conversamos com o vocalista Rogério Flauzino, que fala um pouco dessas quase 3 décadas de trajetória da banda. Confira agora o papo com Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Primeiro eu queria que tu fizesse 29 anos em 1 minuto, como se diz assim, que tu definisse esses teus últimos 29 anos de vida, desde aquele anúncio lá para vocalista da banda J-Quest 93, até esse show J25. O que dá para definir da tua vida, da mudança, desse envolvimento com essa banda que é uma referência para todos nós? Vixe, essa primeira pergunta é a mais difícil de todas, velho. Porque como é que você resume quase 30 anos, né, de tanta emoção e tanta ralação, mas assim, o que decanta-se disso mesmo é a emoção mesmo, é a alegria, o prazer, né, cara, de viver isso aí, porque assim, até mesmo antes de conhecer, da gente se conhecer, né, todos nós já sonhávamos com isso, assim, né? Todos nós começamos a tocar em 85, mais ou menos, e tal. Tivemos infinitas bandas, até que o destino foi juntando um a um para montar essa nova banda que nos traria tantas alegrias, né, cara? Assim, é uma caminhada de muita alegria, cara, de muita felicidade. Acho que é por isso que a gente tá junto. Porque é tão bonito, a história é tão bonita e é tão difícil ao mesmo tempo, né, de se escrever uma história como essa, porque tantas coisas poderiam ter acontecido na caminhada e a gente não está aqui mais juntos ou vivos, ou seja lá o que for, porque a vida é um grande mistério, né? E o fato é que estamos juntos, né, cara? E agora, no caso mais específico de Porto Alegre, a cidade tem uma passagem importante, né? Um peso importante na nossa caminhada. Foi aí que a gente bombou mesmo, primeiro. E a partir da bombada que a gente deu aí em Porto Alegre, sequentemente no estado todo, é que a gente começou a chamar a atenção da rapaziada, né? Que divulgava isso pro Brasil todo e tudo mais. Então, por isso a emoção tão grande de estar chegando aí a Porto Alegre agora para a gente fazer essa celebração, né? Juntos. Também pergunta histórica, mas também definindo o que vai ser esse show J25 aqui em Porto Alegre. A banda passou por várias transformações, né? Tanto de discos, repertórios, forma de fazer a música, e o mercado também foi passando por transformações, né? Vocês vieram naquele gap que tinha de falta de black music, soul music, assim, groovada na música brasileira, tinha muito pouca, né? Tinha um gap dos 70 para os 80, os 80 ficou meio fora, e eu queria que você falasse sobre isso, sobre até essa chegada com esse pop rock, assim, que virou, né, consagração, com, né, aquele número de milhões de cópias vendidas e o maior número de hits, assim, talvez sejam vocês, né, do rock. Tem o Lulu, que também é um dos maiores hitmakers, e ele nem aceita tanto isso, entrevistei ele recentemente, e é isso, essas transformações que a banda passou e que isso mexeu com vocês, principalmente contigo. Olha só, cara, essa trajetória mesmo, assim, estética da banda, né? O início, foi muito importante, porque, na verdade, como eu te falei na resposta anterior, todos nós tínhamos tido bandas, né? Separadamente. E sempre nesse viés da família do rock, né?
rock, no meu caso, rock nacional pra caramba, no caso dos meninos, rock nacional e internacional, isso foi muito forte nos anos 80, todo mundo foi mordido por isso de alguma maneira, e a gente estava ali tocando barco. E eu também tinha um pouco de influência da música popular brasileira, da MPB, porque no sul de Minas ali, coisa do Clube da Esquina, essas coisas todas, foi muito forte. Meus tios tocavam muito isso e tal. Dentro de casa, Roberto Carlos, né? Meu pai, papai e mamãe, né? Roberto Carlos, Tim Maia, essas coisas todas já estavam ali, faziam parte do cancioneiro. E eu ouvi muita música no rádio, né? O rádio, no interior, né? Não tinha grana para comprar disco e tal, o rádio fez a cabeça. Eu acho que isso é meio um traço, assim, da gente, assim, de nós 5. E aí, no inicinho dos anos, no finalzinho, dos anos 90 ali e tal, depois, assim, de todo mundo ter um monte de banda, Paulinho e PJ, acho que deram o start, chamaram o Marco Túlio, que depois chamou o Márcio, e a ideia era fazer uma banda que fosse diferente das bandas que todos tinham tido. E escolheram essa coisa do groove, do soul, do funk, do disco. Eles começaram a pirar nisso. E foi numa dessas aí que eu vi os caras tocando no boteco com outro vocalista. E que eu tinha recém mudado para Belo Horizonte, saído do interior e ido para a capital. Me dei de cara com aquela banda tocando aquela porra num bar assim. Eu fiquei chapado, porque eu nunca tinha visto ninguém tocando black music na minha frente, assim. Eu tinha visto de tudo um pouco, menos isso. Aí fiquei chapado, comecei a ir no bar toda semana, ver os caras. E comecei a sonhar. Falei, cara, vou montar uma banda desse tipo. Porque eu olhava pra banda, a banda tava com um vocalista excelente. Então eu falei, cara, essa banda não vai acabar nunca. Esses caras vão bombar, né? E vale dizer que o Skank, o Patofu e o Virna Lisi, que eram 3 bandas fortes de Minas naquela ocasião, tinham acabado de conseguir seus contratos com as gravadoras. Então eu falei, caralho, nós estamos aqui na cara do gol, tô na cidade certa, no lugar certo, vamos. E aí um querido amigo em comum, que inclusive encontrei com ele esse final de semana, que é o Boi, o Alexandre Mourão, que tinha feito parte da banda que antecedeu o Skank, tinha ido morar em Alfenas e tocou com a gente na nossa banda, e nos trouxe para Belo Horizonte uma certa ocasião para fazer um show e tal, e a gente viu aquilo tudo acontecendo, e eu e meu irmão, né, falou, cara, a gente precisa mudar para Belo Horizonte, cara, vamos para Belo Horizonte e tal. Enfim, o Boi, o vocalista do Jay Quest na época, saiu para fazer a carreira solo, e o Boi deu falou, bicho, tem um amigo meu aí, lá de Alfenas e tal, não sei o quê, faz um teste com ele, tarará. E aí, cara, começou. Eu cheguei lá para ensaiar e vi que... Aí quando eu cheguei no ensaio que eu vi que eles eram eles, falei, caraca, que onda. Porra, cara, eu não sei cantar essas músicas que vocês gostam não, mas eu aprendo. Vamos lá. E aí começa, né, cara? Então, assim, muito menos porque não existia, tinha falta disso. A gente não olhou para isso, a gente olhou que a gente queria fazer alguma coisa diferente. A gente queria fazer um negócio novo, uma coisa que fosse instigante para todos, né? Depois de, sei lá quantos anos a gente estava dedicado ao rock, né? E aí nasce o Jay Quest, a gente começa a tocar tudo. Fizemos ali 2, 3 anos quase de botecos e festas de universidade, galpões e o caralho 4. E aí a gente consegue também o contrato com a Sony e aí começa tudo, né? Em 97, mais precisamente, 96 sai o disco, 97 a gente chega aí para fazer aquele show no Opinião e a nossa história começa. A virada, se é que a gente pode chamar de virada, eu não gosto muito disso porque na verdade não teve uma coisa assim, agora vamos mudar e vamos fazer isso. Não foi isso, as coisas foram acontecendo naturalmente. Como eu falei para você, a gente é da escola do rock. Então, a certa altura, você tá ali fazendo um disco e tal, e pinta um lance, né? Uma canção diferente um pouco do que tava... essa não é tão gura, essa é meio de violão. Fazer uma música de violão, era o fácil, né? Ó, então essa canção é canção legal, vamos fazer? Vamos. Aí tinha outra, né? Na hora que vai fazer o disco, quais são as melhores? As melhores são essas. Você mete ali e aí lança o disco, depois que você vai ver o que vai dar certo e o que não vai dar certo, né? E aí, de repente, o fácil bomba com uma canção de violão e aquilo explode e tal. Aí você olha para aquilo e fala, a música é legal, bombou, isso levou a gente para outros lugares. Você vai fazer um próximo disco, você já olha pro groove, pro funk, pro soul e pras canções. E aí começa, cara, e aí daí que vem. E a gente segue fazendo canções aí,
Nós vamos lançar agora o 10º álbum da carreira, né? Nós já lançamos 4 singles desse álbum e a gente quer ver se consegue lançar ali em outubro, novembro. A correria da turnê tá grande, mas a gente pretende. E a gente foi acumulando isso tudo. Eu olho para o Jota Quest e vejo assim, existem vários Jota Quests dentro desse mesmo Jota Quest. São 5 integrantes, 5 gostos e tal. Existe o que é comum, que é a paixão pela black, soul, funk e também pelos clássicos do rock, obviamente. E cada hora a gente se apresenta de um jeito. Eu acho que o que costura esses Jotas todos, né? O Jota mais funk, groove, mais dançante, né? Festivo, com o outro Jota, que é o Jota das canções, é o papo. É o papo, é o jeito da gente falar da vida, ver a vida, né? É a referência poética que a gente tem, e aí a forma com que essa poética se apresenta, né? Tem aí também, né? São os mesmos caras, né? São 5 caras. Então, né? Dentro das possibilidades que são apresentadas, também o que os 5 conseguem fazer juntos. Esse é o Jota, cara. E só para não deixar de falar, eu acho o Lulu foda demais. Foda demais. Lulu é, sem dúvida, uma referência, uma influência para nós. Eu não sei se foi uma coincidência você citar, mas o Lulu, por exemplo, a gente grava Lulu no 2º disco. No 2º disco a gente vai lá e mete Ela Me Faz Tão Bem. Ela Me Faz Tão Bem. Por que essa música entrou? Não faço a menor ideia. É o mesmo motivo de Fácil estar no repertório. A canção se apresentou, ela estava ali, Fácil é minha, do Sideral. Marco Túlio foi lá em casa para ver algumas canções e essa estava no meio. Beleza, gravou-se. Outro dia o PJ estava lá em casa, a gente pediu uma lasanha. Ele estava com uma MPC, começou a fazer umas programações. Aí ele botou uns metais no negócio doido, falou, isso tá parecendo... Aí comecei a cantar a música do Lulu, a gente gravou. Quando vi, tava lá no disco. E o Lulu tá aí com a gente aí, porque depois disso a gente gravou Tempos Modernos, ele cantou com a gente no Rock in Rio. Então, assim, ele pode até não querer, mas que ele é. O Hitmaker. Todas as entrevistas, né, que fiz contigo e com o pessoal da banda, sempre falamos da relação com o Sul, né? Tu sabe que eu sou de São Leopoldo e tu sempre cita aquela fase lá de Expresso 356, lá 97, quando vocês faziam todo o interior do estado. O Jota Quest, quando precisava lançar, quando precisava se firmar, vinha para o Sul. Queria que tu falasse dessa relação com o estado, com o público. Parece que os mineiros e os gaúchos têm uma simbiose muito forte, né? Eu queria que tu falasse dessa fase dos 90 e agora essa chegada aí para o Araújo, porque vocês fizeram pouquíssimos shows antes de vir. Parece que o Rio Grande do Sul é sempre, tá? Pode ser São Paulo, pode ser Minas Gerais, mas parece que o Rio Grande do Sul está sempre no topo da agenda de vocês. E é isso mesmo, cara. Imagina, era uma banda a gente era conhecido, né? Famoso em Belo Horizonte, né? A Zona Sul. E algumas cidades do entorno ali. Uma banda que tocava pra galera de BH. E aí rola o contrato, a gente grava o disco e continuava sem ser conhecido do Brasil. Tinha lá, sei lá, As Dores do Mundo e Encontrar Alguém começando a tocar. Nós abrimos uns shows do Skank lá em São Paulo, Rio de Janeiro, que deu uma visibilidade boa, entendeu? Mas era uma coisa assim, muito inicial. E aí, vale dizer que não existia internet, né? Não existia rede social, celular, nada desse trem. E a gente recebeu um convite no início de 97, e a gente assim, duraço de grana, todo mundo ferrado, porque a gente, para você gravar o disco fora, pra gente fazer tudo que a gente estava fazendo, a gente teve que meio que parar de fazer shows no único lugar onde a gente fazia show, que era em Minas Gerais. E aí ligou um maluco que queria levar a gente pro sul. Falei, que cara quer levar a gente pro sul, cara? Assim, galera, mas o cara tá querendo levar a gente pra lá. Se é gogó do cara ou não, se vai ser uma roubada ou não, né, na linguagem mais assim, qual vai ser... Ou é isso que a gente tem, ou a gente faz isso, ou a gente vai ficar aqui sem fazer nada. Ah, então vamos, né? Porque não era pra fazer um show, o cara queria levar a gente pra fazer vários, assim, tipo... Não, vou ficar com vocês uns 2 meses, 3 meses, ainda vamos fazer uns 20 shows, assim. Falei, esse cara tá de gogó.
É claro que ele já estava ligado, que estava acontecendo um movimento aí. Só que a gente não sabia, que a música estava tocando na Ipanema, e aí começou aquele tom, todo mundo ouvindo, só que a gente não sabia, porque não tinha como saber. E aí a gente foi. O primeiro show da sequência era em Pato Branco, e ele foi cancelado. Eu falei que esse cara era gogó, cara, falei. E o segundo show era São Leopoldo, na semana já da frente, e o terceiro era o Opinião. E a gente foi pra ir, cara, sem esperar absolutamente nada, velho. E quando a gente chegou aí, fomos na rádio, galera falando, cara, coisa estranha, o povo conhece o disco, né? Coisa engraçada, todo mundo sabe as músicas. Fomos lá pra São Léo, o bar era um bar, assim, relativamente, assim, pequeno e tal, mas completamente lotado. Galera cantando todas as músicas, aí ninguém falou assim, gente do céu, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada? No dia seguinte, a Opinião lotado e tudo mais. Então, cara, o susto que a gente toma nessas primeiras noites gera uma sensação, assim, muito boa. É aquela sensação que você tá longe da sua casa, num lugar onde você nunca foi na sua vida. E naquela ocasião, cara, tava frio, nublado, então era como se a gente estivesse em outro país, assim. E as pessoas extremamente carinhosas com a gente, todo mundo, e eu sinto isso, assim, que tem uma coisa, um elo de ligação, assim, no jeito de ser, assim. A coisa familiar, a coisa do, sei lá, que o gaúcho tem e que o mineiro tem também. E a gente se sentiu muito em casa, saca? Muito, assim. E aí, dessas duas primeiras apresentações pra frente, a gente meio que muda pra ir, né? A gente fica 97, 98, e assim, 97, 98, principalmente, praticamente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, cara. Aconteceram pouquíssimas coisas em outros estados, assim. E esse barulho todo nos leva pro planeta Atlântida, e o planeta Atlântida nos leva pro Brasil, né? Porque aí, quando a gente toca lá, todas as outras bandas e todas as pessoas envolvidas com o show business estavam no Planeta. O Planeta, naquela ocasião, já era um dos maiores festivais do Brasil, e todas as bandas estavam lá. E aí tem, os caras, aqueles mineiros lá, aqueles meninos das perucas lá, os caras foram das principais atrações ali do Planeta Atlântida. Aí todo mundo fala, ué, então traz os caras aí. Enfim, cara, eu sei que ao longo da caminhada, muitas outras vezes a gente sempre voltou. Igual quando você quer voltar para casa, né, bicho? Você volta para casa, você quer para carregar as baterias. Melhor lugar é voltar para casa. Então nós temos como se a gente tivesse duas casas, cara. A gente tem a nossa casa aqui em Minas e a gente tem a nossa casa gaúcha, no Rio Grande do Sul. Várias vezes ao longo da caminhada, a turnê, vamos começar onde? Pô, vamos para Porto Alegre. O próprio acústico mesmo. A primeira capital foi, depois a gente voltou, a gente foi aí umas 5 vezes com o acústico, 4 vezes. Eu me lembro da gravação do nosso primeiro DVD foi gravado em Minas. O segundo DVD foi gravado no Anfiteatro Porto Sol, uma noite maravilhosa. Eu lembro que o show de lançamento do Oxigênio, que é o terceiro disco, foi no Anfiteatro Porto Sol. E a gente se arrepende amargamente de não ter filmado esse dia, porque foi uma loucura total. E a gente não filmou, e aí falou, 5 anos depois a gente fez o Até Onde Vai Aí, filmamos tudo, mesmo com aquela tempestade que tentou não deixar, nós fizemos no dia seguinte. E é isso, cara, é uma coisa mesmo, as idas ao planeta Atlântida e tal, sempre foram carregadas de um carinho muito grande, porque a gente era como se a gente estivesse voltando para casa mesmo assim. Então é muito gostoso, a gente só tem uma gratidão imensa por vocês. Eu assisti no 30 de maio, né, a tua palestra Dias Melhores, e realmente eu ia parafrasear uma música do Cidade Negra, Você Não Sabe o Quanto Caminhei para Chegar Até Aqui. As pessoas que veem a carreira consolidada do Rogério Flauzino junto com o Jota Quest não imaginam tudo que tu passou. Eu queria que tu contasse um pouquinho, né, resumidamente, de tudo que tu passou de dificuldades para chegar até onde está, porque isso é um estímulo para as pessoas. Todos os estudantes, o pessoal que estava lá do Senac, curtiu muito, falei com alguns deles, todo mundo, poxa, é isso, né? Não é só
participar de uma banda, não é só ser famoso, ser sucesso, é ter uma história para contar e ter dificuldades para superar. Uma coisa nova para mim também, porque foi um amigo que ficou me dando pilha, que eu tinha que contar minha trajetória, porque eu falava legal, que eu tinha uma retórica bacana, que eu podia, de alguma maneira, ajudar as pessoas e tal. E eu falei, nossa, sério? E ele ficou na minha cola, assim, até me convencer. Logo que a gente começou, veio a pandemia, eu falei, escapei dele. Né? Aí ele me ligou, assim, sei lá, não tinha, sei lá, umas 3 semanas de pandemia, ele falou assim, você achou que você ia escapar de mim, mas você vai ter que fazer isso online, sem sair de casa. Você não falou que eu não queria viajar, então pronto, vai fazer de casa. E aí eu comecei a fazer e tudo mais. E, velho, assim, eu acho que a vida é feita mesmo de desafios. Mas eu nunca fui um cara, assim, muito... como é que eu vou achar a palavra, assim? Vou tentar construir de uma outra forma. As coisas sempre aconteceram para mim de uma forma muito fluida. A noção que eu tinha era que, a única que eu tinha era que ainda tenho. Se você ficar parado no mesmo lugar, não vai acontecer nada. Então eu acordo de manhã, eu tenho uma ideia, eu vou atrás dela. Quem é a melhor pessoa para me ajudar a resolver esse lance? Quem é o parceiro que eu vou chamar para colar? Né? Se eu sei fazer a parada, eu já vou lá e vou logo fazendo. Se eu não sei, eu falo, quem que é bom, hein, tal. Eu não sou um cara muito de ficar dando ordens, saca? Eu sou de pegar e ir fazer. De ficar botando a culpa nos outros, sacou? Das coisas. E eu sempre fui assim desde menino, cara, desde criança. E muito proativo e assim nesse sentido. Então, quando o Jota começa, o que eu vejo nos meninos, assim, é a mesma vontade de acontecer, saca? E aí, claro, cada um tem uma personalidade, cada um age de uma forma e tal, mas existia um propósito, um ideal e um propósito muito comum. Claro, todo mundo que toca e tal quer gravar um disco, quer isso, mas tinha alguma coisa ali que se mostrava diferente das coisas que eu tinha vivido lá atrás. Uma certa passividade que existe muitas vezes assim nas pessoas que estão começando. E ali eu via que tinha uma galera que estava querendo mesmo. E aí a gente junta as forças e toca o pau. Ao longo dessa trajetória, a gente teve altos e baixos, claro, muitas vezes. A gente foi mordido pelo ego, a gente foi mordido pela soberba, a gente foi mordido por uma série de coisas assim, situações que a vida apresenta. A gente ali, a certa altura, fazendo já muito sucesso, a gente sabia fazer música, a gente sabia fazer um show legal, a gente sabia essas coisas, mas a gente não sabia o que era e como era ser famoso, como era ser uma celebridade. E aí a gente começa a dar umas cabeçadas, né, até se acertar no meio disso tudo. Passado, né, quando você consegue passar por isso, bicho, pelo menos pelas primeiras pauladas que você leva, das críticas, né, daquilo que você acreditava muito e não dá certo, e aí rola aquela culpa é tua, essas coisas, isso é são coisas da vida, né, são coisas do ser humano. O ser humano vacila e tudo, mas o ser humano também aprende, né, brother? Então, melhor coisa que talvez tenha acontecido na carreira da banda foi a gente ter tomado muita porrada nos anos 2000, 2001, ali naquele início, na época do disco Oxigênio. Que, assim, modéstia à parte, eu acho um disco muito legal, um disco muito inventivo, tocando em temas super legais. É desse disco a música Dias Melhores, é desse disco a música A Carta de Amor. Nosso primeiro encontro com o Milton Nascimento, nosso primeiro encontro com o Nando Reis. Enfim, é um disco muito legal. E esse disco foi lançado no meio do furacão, né, brother? E aí a gente passou por ele e aí depois vieram bons momentos. Então a vida é essa gangorra mesmo, cara. E eu sou muito grato. Então essa coisa de contar essas histórias, talvez seja aí um novo capítulo para eu poder me reconhecer melhor, me entender melhor no meio dessa confusão aí, que é uma confusão muito boa.
E para fechar, a última pergunta é uma mensagem, né, para o público que vai assistir vocês aqui nessas 3 noites do Araújo. Abriu uma terceira noite, é aquela história, o Jota Quest abre uma noite, precisa fazer uma extra, precisa se abrisse uma quarta noite, vai ser 28, 29 e 30, mas se abrisse o 31 ali, se tivesse uma brecha na agenda, com certeza lotaria também, já está lotando esse terceiro show. Queria que uma mensagem para o público aí do Jota Quest, repertório, que 25 músicas, mas com direito a bis, quantas horas de duração, mensagem para o público. Eu só tenho a agradecer, né, cara? A nossa gratidão por vocês, não apenas por por essas 3 noites aí, e que até te digo que nós ficamos realmente surpresos. Nós marcamos uma data em São Paulo, uma data no Rio, uma data em BH, uma data em Porto Alegre e assim sucessivamente. De repente o negócio começou a virar. E eu só tenho a agradecer, não apenas por essas 3 noites, mas por todos esses anos, né, bicho? Esses 25 anos, mais precisamente. A gente chegou aí primeira vez em 97, então dá certinho, que o disco saiu em 96. Seriam 26 anos. A pandemia que não deixou ser ano passado. Mas no caso da nossa primeira chegada aí, exatamente em 97, então tá dando certinho. 25 anos de carinho, de parceria, de cumplicidade e tudo mais, na alegria e na tristeza. Não, né? Toda a galera, todos os fãs, a galera da imprensa, que sempre foi muito carinhosa com a gente, né? Os produtores de evento, de shows, galera da opinião, nossos brothers assim, de vida. Enfim, cara. Não, cara, tem muita galera aí. Pode ser que até que eu esqueça de gente, com certeza. E eu queria aproveitar, então, para dizer o seguinte, nós já estamos filmando, né? Hoje em dia tudo é conteúdo, né? Então nós estamos filmando, né? Fazendo uma espécie de documentário de tudo que está acontecendo com a turnê 25 anos, desde que a gente começou a bolar ela, reuniões, entrevistas, ensaios, as coisas vêm vindo aí, captando conteúdos aí. E aí, num papo com a galera do Opinião lá em São Paulo, no dia da estreia, papo vai, os meninos contando que o trem tava bombando e tudo mais, e veio aquela parada, vem cá, a gente, porra, tem que documentar isso e tal, tem que fazer isso. Eu falei, não, claro, com certeza, vamos fazer. E aí veio uma parada de falar assim, não, cara, mas vocês, lá tem que ser diferente, porra, né, tem que ser uma coisa especial, afinal de contas, né, vocês têm história com a cidade e tal. Eu falei, não, com certeza, concordo totalmente, né? Aí, vamos conversar disso amanhã, aquela coisa tudo, aí deu aquele estalo. Falei assim, cara, nós temos que fazer realmente um documentário dessa nossa história com Porto Alegre. Porque é diferente, né? O cara, quando ele conta a história do seu começo, ele conta a sua história do seu começo na sua cidade, que ele nasceu. No caso nosso, é o Belo Horizonte, né? Minas Gerais e tal. Mas essa história que a gente tem com Porto Alegre, ela se torna ainda mais peculiar exatamente por a gente não ser daí. E aí vai mais daqui. Pô, cara, tinha que ser alguém para dirigir isso que seja gaúcho. Porque senão vai ficar sempre o nosso olhar, tinha que ser um olhar daí. Bom, enfim, os meninos montamos uma equipe e eu chego na quinta-feira, vamos ficar quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. São 3 shows. E a gente vai passear pela cidade, a gente vai no Opinião, a gente vai no Teatro Pôr do Sol, a gente vai rodar por aí contando essa história. E o nosso diretor vai ser o René Goya, que vai estar com a gente. Então a gente vai filmar os bastidores do show, a gente vai filmar algumas canções do show, a gente vai falar com a galera, com o público, com a plateia, com os amigos que estiverem lá. Enfim, a ideia é a gente sair daí com um registro bacana. E porque, bicho, a gente precisa realmente, tantas coisas poderiam ter acontecido e a gente não tá vivendo tudo isso, né? Então tem que celebrar, tem que registrar tudo e eu só tenho a agradecer. Bom, para terminar, falar um pouquinho do show, cara. O show são 25 hits e mais algumas coisinhas que a gente resolve de última hora. Então você tem algumas músicas do disco novo, que cada hora a gente tá tocando uma, assim, a gente já lançou 4,
São Paulo a gente tocou 2, Rio a gente tocou 3, vamos ver o que a gente vai aprontar, são 3 dias. A gente quer também ter um momento flutuante, que cada dia a gente vai tocar 1 ou 2 músicas antigas, mais b-sides assim, vamos resolver na hora. E o show foi, a direção geral do show é do Fabinho de Lucena. Fabinho é um jovem garoto, diretor, assim, a gente tá muito feliz, Fabinho e sua equipe, né, Celcinho, Luminha, Anitinha, toda a galera que tá descendo. O show tem transmissão simultânea, né, no caso, quando eu falo transmissão simultânea, é no telão, né, você tem, a banda é filmada o tempo todo, jogada nas telas laterais e na tela do meio, é uma tela grande, uma tela bem ampla assim e tal, por onde a viagem se desenrola. E a brincadeira que os caras tiveram, a ideia era que, de que essa banda, esses 5 caras, né, existe uma química entre esses caras, única, né, e que quando ela se mistura com a plateia, aí, meu irmão, rola uma explosão de energia, alegria, alto astral, e vamos que vamos. Então, tudo de bom pra você e até logo mais. Abraço. Este foi o podcast Arte Debater com o grande, o incrível Rogério Flauzino, que estará em Porto Alegre neste final de semana com o J Quest. A produção e apresentação do Arte Debater é de Luiz Gonzaga Lopes e a técnica de Mariana Neck. Até a próxima edição do Arte Debater.